Fala, cafezeiro! Esse vídeo aí veio para aumentar o seu leque de conhecimento, eu diria. Vem cá, Nani. Tá. E hoje você vai entrar então a um novo mundo de conhecimento do mercado de café, ou um mundo novo. Vamos pra vinheta. Então, no nosso primeiro vídeo sobre variedade, a gente escolheu apresentar para vocês a variedade Mundo Novo. Por isso que eu fiz aquele péssimo trocadilho lá no começo. O trocadilho é ruim, mas a variedade eu posso afirmar para vocês que é muito boa. Ah, bom, então assim sim. E não é à toa que a gente lançou recentemente uma edição limitada de... Ô, mãozinha, obrigado. Tchau. Eu dou um soco nessa mãozinha, cara. Tio Chico, por favor, isso não. Mas Mortícia é a honra da família. Ele tem razão, Tícia, é a honra da família. A gente lançou recentemente a edição limitada Mundo Novo, que é inspirada e com base na variedade Mundo Novo. Então vamos lá, vamos entender um pouco da história dessa variedade. Senta que lá vem a história. Essa variedade foi descoberta no município de Mineiros do Tietê, um município bem pequeno do estado de São Paulo. Segundo diz a história, um rapaz que era conhecido lá com o apelido de Caboclo se deparou com esse arbusto na beira de uma estrada e ele viu que esse arbusto era mais forte, mais bonito, né? Tinha mais vigor. E aí ele tirou algumas sementinhas dali e levou para uma pequena plantação que ele já tinha lá na casa dele, né? No sítio dele. Anos depois, que ele já tendo uma certa produtividade ali naquele pequeno sítio, a variedade então saiu de Mineiros do Tietê e foi para Ouro Preto no ano de 1943. E lá foi aonde ela se estabeleceu, né? E começou-se um plantio maior dessa variedade nessa região. E percebeu-se que era uma variedade realmente com vigor maior, produzia-se bem, tinha um bom aproveitamento da semente, né? As sementes elas se desenvolviam bem, consequentemente tinham sementes maiores, né? É o que a gente chama tecnicamente de aproveitamento de peneira, até que esse boato correu no mercado de café e caiu na mão dos pesquisadores de Campinas, do órgão IAC, que hoje é um dos principais institutos voltados para a cafeicultura no mundo. E lá eles fazem todo um trabalho de entender a genética dos cafés, desenvolver outras e por aí vai. E nesse mapeamento genético, tentando entender o que tinha de diferente naquele café, descobriram que ele provavelmente era uma junção, era uma mistura de duas variedades que deve ter sido ocasionado de forma natural, que é a variedade Bourbon vermelho e a variedade Sumatra. Então, com base nessa genética, os pesquisadores começaram um trabalho de melhoria desse cafeeiro. E ele foi batizado de Mundo Novo exatamente por conta dele ter sido trazido da cidade que antigamente chamava-se Mundo Novo. Inclusive lá no site da cidade de Ouro Preto cita lá uma história bem legal de outras regiões, né, de municípios vizinhos. Lá tem a fala de um prefeito da cidade de Fernandópolis. Ô, Fernandópolis, deve ser Fernando o nome dele. É nada. Só que o nome dele é Edson, não tem nada a ver com o Fernando. Galera, quem nasce em Fernandópolis é o quê? Deixe nos comentários aí que agora eu já não sei mais se é Fernando, se é Sorocaba. Você é maluca? Tá viajando? E aí ele fala que a variedade Mundo Novo foi muito importante para o desenvolvimento do município, né? Trouxe muito trabalho, consequentemente trouxe mais pessoas para viverem ali, para que sobrevivesse então do café e girasse um faturamento, né, um dinheiro para a economia local. Então foi muito importante o desenvolvimento dessa variedade para toda uma região. Já no município de Ouro Preto, que é o antigo Mundo Novo, até a década de 70, a expansão da cafeicultura lá foi assim a principal atividade, né, do município. E aí tivemos um fato histórico, inclusive a nível brasileiro, né, a gente tem um histórico aí que foi a geada negra, né, que foi mais ou menos ali na época de 75, aonde veio essa geada muito rigorosa e acabou queimando produções de café no Brasil inteiro, e a gente viu um cenário aí, né, da cafeicultura sofrer bastante. Quando isso aconteceu, esse município começou a olhar para outros produtos, né, para outras possibilidades. Foi aí que eles começaram a diversificar um pouco os plantios que ali existiam.
Então, depois de toda essa história, vamos entender um pouquinho da planta em si, desse indivíduo, né? O mundo novo. Basicamente é um arbusto de café um pouco mais alto, né, do que o comum, né? Normalmente os arbustos de café são mais ou menos da minha altura, assim. E o mundo novo, ele foge à regra, ele é um arbusto bem mais alto. E ele chega, então é o que a gente consegue entender na ficha técnica aí como porte alto. Ele tem uma espessura de caule não é muito grossa, né? É uma coisa um pouco mais fina. E uma das coisas que chama a atenção é que a ramificação, as hastes produtivas desse arbusto, elas são em maior volume. Tem bastante, ele é bem inflado nesse sentido. E isso acaba sendo uma coisa que atrai o produtor. Se tem mais haste produtiva, é sinal que o café vai se dar bem aqui. Porém, ele tem esse problema aí que se você não faz um controle de altura, acaba dificultando um pouco a colheita. Continua crescendo. E a outra coisa que, segundo alguns técnicos da agronomia, alguns agrônomos apontam, é que ele é bem uniforme na maturação. Obviamente, se São Pedro estiver cooperando, né? Se o São Pedro não estiver cooperando, a maturação pode vir irregular. Mas o histórico é que ele tem um bom aproveitamento em relação à maturação das frutas. E um outro detalhe que é importante entender do Mundo Novo é que eu diria que é um café que se entende bem em diversas regiões. Então ele se adaptou muito bem em diversas partes do Brasil. Obviamente que em alguns casos ele perde um pouquinho. Um exemplo, aqui na altitude ele tem uma sensibilidade maior à ferrugem. Outras regiões que não tem ferrugem, ele acaba se adaptando melhor. Mas o que eu quero dizer é que ele não tem uma especificação de local a ser plantado. E, inclusive, ele adapta bem essas diferenças climáticas. Agora vamos falar um pouco mais assim do que o Mundo Novo representa no sensorial. O que é importante a gente entender? Mundo Novo, então, é essa linhagem dessa planta que foi para dentro de um órgão, né, um laboratório, o qual os cientistas estudaram e fizeram algumas melhorias. E aí a gente tem a família Mundo Novo. Se você entrar aí em diversos sites mais técnicos, vocês vão ver que existe Mundo Novo e depois vem um código. Mundo Novo, SL, não sei o que essas são essas ramificações de uma mesma espécie. E aí a gente começou a entender que essa espécie começou a ser preparada para plantio em escala. Então é muito comum o Mundo Novo hoje no Brasil. Porém, uma coisa que era uma defesa técnica dos provadores, baristas lá atrás, é de que o Mundo Novo ele era limitado em característica sensorial, que ele mostrava muito notas de chocolate meio amargo, caramelo, castanha, avelã, e meio que se limitou a esse universo mais básico dos cafés. E esse Mundo Novo que a gente trouxe e lançou como edição limitada, ele foge um pouquinho desse básico, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que ele é um Mundo Novo, uma linhagem de Mundo Novo um pouco mais nobre, que se adaptou otimamente aqui na nossa região, na altitude, e trouxe características muito particulares quando o assunto é um Mundo Novo. Então é um café que tem características de flores, frutas, ele é bem diferenciado. Então eu queria deixar claro para vocês essas questões sensoriais, que mais uma vez é da xícara para trás. Tem uma frase que eu venho usando aí que é a frase que é um fato: a xícara não mente, da xícara para trás. Então prova, entende e depois tenta entender qual é a variedade, né? Eu já falei no vídeo de variedade que a variedade ela importa sim, porém muito mais para quem planta do que para quem toma. O que importa para mim é se a bebida realmente é agradável, é diferente, não tem amargor, tem alguma característica diferente, enfim. A partir daí, me gera uma curiosidade de saber que café é aquele. Então, independente se é um Mundo Novo, um Geisha, um Bourbon amarelo, vamos provar primeiro e depois a gente tenta entender a história daquele determinado café. Bom, vamos lá para a cozinha que eu vou fazer esse café e aí eu conto para vocês melhor a história desse Mundo Novo aqui.
Então vamos lá, vamos para o sensorial desse mundo novo em específico, né? Só relembrando aqui uma coisa, que nesse caso aqui trata-se de um mundo novo de processo descascado. Então ele tem características diferentes de um processo natural. E a outra coisa, é um mundo novo aqui da região da Mantiqueira de Minas. Então tudo isso tem que ser levado em consideração no julgamento, né? Vamos lá. Então no aroma a gente já vê que é uma bebida bem mais adocicada, né? Eu arrisco dizer que tem até uma pegadinha assim, meio tão doce, que lembra alguma coisa relacionada a flores. Sabor doce, lembra mel, lembra acidez. Pra mim lembra aquela laranja madurinha, sabe? Uma laranja bem docinha, aquela laranja que dá água na boca. Laranja, doce, flores. O que me atrai nesse café realmente é a característica de doçura e essa coisa prazerosa da acidez. O retrogosto que fica na boca da gente lembra um pouco do caramelo, do mel, e tem um certo tom adocicado que a gente pode fazer essa correlação com flor, de uma maneira geral. Lembrando que avaliação sensorial, gente, é treinamento. Quanto mais café você toma, mais você vai apurando essa leitura, né? Vamos dizer assim, né? Essa leitura das xícaras. E vou deixar aqui no card um vídeo que a gente fala sobre avaliação sensorial para que você possa ter um norte aí e começar a entender um pouco mais desse universo. Então esse foi o vídeo da variedade de Mundo Novo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí da história. Lembrando que não é um vídeo para falar sobre como cultivar, como plantar, até porque isso é uma coisa muito técnica, que o meu conselho é que você procure aí um agrônomo competente no mercado de café especial para entender aí seu sítio, sua fazenda e ver quais são as melhores variedades para serem cultivadas ali. Então espero que você goste dessa edição limitada, lembrando que ela está disponível aqui durante um período mediante a data do vídeo, depois ela vai acabar e quem tomou, tomou, quem não tomou, não toma mais. Então corre lá no nosso site, compra o seu para que você não perca essa oportunidade de provar esse mundo novo, diferente dos mundos novos por aí. Até semana que vem, até o próximo vídeo.